Bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje vamos para a 19ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, nesse terceiro domingo da quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia que o Evangelho nos convida a falar sobre a samaritana, aquele momento que ela vai no poço, encontra Jesus, né, que reflete muito bem o que diz a primeira leitura, né, que fala do pessoal dos samaritanos, do povo pagão, e era um povo que acreditava em vários deuses. Na verdade, ali eram 5 deuses diferentes, né, o que faz conotação com a frase que Jesus comenta que essa samaritana tinha 5 esposos. O sexto esposo dela era o que ela vivia, e na verdade não era o esposo, e ali era o pecado dela, era aquele momento que também ela mesma reconhecia que não era o verdadeiro esposo. E o sétimo esposo, que Jesus ali dando a água viva para ela, na verdade passa a ser o sétimo esposo dela, que com a fé que cura, que liberta e que aproxima ela de Deus, o sétimo esposo, que é o sétimo, é o número da perfeição. O sétimo esposo dela é o Jesus, que ela encontrou naquele instante, e aí saiu para pregar, foi ter essa vida toda de conversão, essa conversão que a gente está sempre comentando aqui nos vídeos. Então vamos lá para a nossa meditação que Santo Tomás nos propõe. Amou-nos, na verdade, a 19ª meditação vai falar pela paixão somos liberados do pecado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer que amou-nos e nos lavou dos pecados no seu sangue. A paixão de Cristo é a causa própria da remissão dos pecados por 3 razões. A primeira, Santo Tomás vai nos dizer que foi como causa que provoca a caridade. Pois no dizer do apóstolo, em Romanos 5, versículo 8, Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores, em seu tempo, Cristo morreu por nós. Ora, pela caridade, conseguimos o perdão dos pecados, conforme o Evangelho em Lucas 7,47. Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito. O segundo ponto é que a paixão de Cristo causa a remissão dos pecados a modo de redenção. Pois sendo Cristo a nossa cabeça, pela paixão que sofreu por obediência e caridade, liberou-nos como a seus membros do pecado, como pelo preço da sua paixão. Né? Somos igreja, somos os membros e Cristo é a cabeça. Como no caso de alguém que por uma obra meritória manual se resgata do pecado que com os pés tivesse cometido. Assim como, pois, o corpo natural é uno na diversidade de seus membros, assim a igreja é na totalidade, que é o corpo místico de Cristo, cabeça. É considerada quase uma mesma pessoa com a sua cabeça, que é Cristo. Então, assim, é o Cristo total, como dizia Santo Agostinho, cabeça e membros, uma só pessoa. O terceiro ponto é em relação ao modo de eficiência enquanto a carne na qual Cristo sofreu a sua paixão. É o instrumento da divindade, pelo qual os padecimentos e ações de Cristo agem com virtude divina, com o fim de delir o pecado. Cristo, pela sua paixão, nos livrou dos pecados casualmente. Por ter instituído a causa da nossa liberação, em virtude da qual pudesse perdoar, no momento dado, quaisquer pecados, passados, presentes e futuros. Então, na cruz, Cristo redimiu qualquer pecado da humanidade no passado, naquele presente, naquele instante, né? Ele está redimindo ali o pecado até do bom ladrão, e os futuros, os nossos, os que nem ali naquele instante tínhamos cometido. Na verdade, aquele momento é um momento único de Cristo, né? De Deus, porque para Deus é um instante só a eternidade, e para nós é que temos esse cronos, essa cronologia temporal. Tal médico que preparasse um remédio capaz de curar quaisquer doenças, mesmo as futuras, né? Quando se encontra ali, por exemplo, a insulina, no século passado foi descoberta, aquela cura das doenças
né, que a insulina atua, naquela cura ficou resolvido todos os problemas dali do presente para o futuro, né? Só que Deus ali na cruz, ele remiu os pecados também dos nossos antepassados, né? Do pessoal do Antigo Testamento todo, e daquele instante e do futuro. Mas sendo a paixão de Cristo a causa universal antecedente da remissão dos pecados, é necessário aplicá-la a cada um a fim de delir os pecados próprios, o que se dá pelo batismo, pela penitência e pelos todos os outros sacramentos que tiram a sua virtude da paixão de Cristo. Os 7 sacramentos vão tirar a virtude dessa paixão de Cristo. Cada instante, cada sacramento. Aqui cita o batismo, a penitência e aí sim os outros sacramentos que vocês conhecem. Também pode tirar pelas virtudes dessa paixão. Pela fé, também nos é aplicada a paixão de Cristo. Na verdade, as virtudes teologal, né? As 3 virtudes, fé, esperança e caridade. A gente está falando da caridade na paixão. Temos a esperança de esperar esse amado, esse encontro com o amado. E aí pela fé, pela acreditarmos, né, nesse Cristo invisível naquele momento, porém na Eucaristia ele se torna fisicamente visível. E essa fé, essa relação de amor com Deus nos propõe e também é aplicada na paixão de Cristo, né? A fim de colhermos os frutos necessários para ali vivermos e seguirmos nesse contato direto com Cristo Senhor. Segundo aquilo que do apóstolo disse aqui em Romanos 3, 25, ao qual propôs Deus para ser vítima de propriação pela fé no seu sangue. Mas a fé pela qual nos purificamos do pecado não é uma fé informe, que pode coexistir com o pecado, mas a fé informada pela caridade. De modo que a paixão de Cristo nos é aplicada não só quando o nosso intelecto, não só quando ao intelecto, mas também quanto ao afeto. E também deste modo os pecados são perdoados por virtude da paixão de Cristo, né? Então, olha que bonito, aquele momento difícil que Jesus passou na paixão, humanamente ali, mas todos os nossos pecados e as nossas crescimento de virtude pode ser aplicado ali àquele momento da paixão. Esse foi então o 19º vídeo, o 19ª meditação quaresmal de Santo Tomás, e vamos seguir, e já a gente chega na metade, e seguir esse caminho quaresmal é um caminho de muita oração, de muito estudo, muita penitência, caridade, e aumenta a nossa fé. Essa fé que Cristo decidiu aplicar na tua paixão, na respectiva paixão dele, para que nós pudéssemos crescer em santidade. E que Deus sempre vos abençoe.